Sejam bem-vindos a mais uma live do Hospital Quali Ipanema. Eu me chamo Lu Matos e hoje falaremos sobre o tema Como hábitos saudáveis podem prevenir o AVC. A doutora Eridiane Ibarra será a mediadora da nossa live de hoje. Boa noite, doutora. Boa noite, tudo bem? Tudo jóia. A doutora Eridiane Ibarra é endocrinologista e nutróloga do Centro de Medicina Metabólica e Cirurgia Bariátrica do Hospital Quali Ipanema. É formada pela Faculdade de Medicina São Lucas, em Porto Velho, Rondônia, e especializada em endocrinologia e metabologia no Hospital Universitário Pedro Ernesto, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Também contamos com a presença do Dr. Orlando Maia. Boa noite, doutor. O Dr. Orlando Maia é neurocirurgião endovascular e chefe do serviço de neurocirurgia no Hospital Quali Ipanema, formado na Faculdade de Medicina de Campos e possui residência médica em neurocirurgia pelo Hospital da Força Aérea do Galeão. É membro titular da Sociedade de Neurocirurgia do Rio de Janeiro. Doutora Eridiane, podemos começar? Vamos lá. Deixo agora com vocês esse riquíssimo bate-papo. Vamos lá, como a gente sempre está aqui se reunindo com todos os especialistas do Quali, a gente veio nesse intuito do mês do AVC, acidente vascular cerebral. O Quali Ipanema, que é especializado, né? O doutor Orlando tem essa vertente ali no hospital muito forte, tem um serviço muito bom no atendimento. Então, nossa ideia aqui é nos unir na especialidade dele com a minha, para a gente poder melhorar e poder tirar dúvidas dos pacientes, que são dúvidas muito pertinentes, que acontecem com muita frequência. E para a gente poder esclarecer de uma forma muito simples as pessoas que são mais leigas, as pessoas que não são médicas, ao entendimento da doença, como a gente pode prevenir de forma simples e clara, e com algumas particularidades apenas a gente pode mudar o desfecho da doença e salvar muitas pessoas nesse mundo todo. A importância, eu acho, da gente trazer nesse contexto da apresentação da doença é que é uma das doenças que mais, acho que é a quarta causa de morte no mundo, no Brasil também, e uma das causas de as pessoas são afastadas por causas. Acho que o doutor não travou. Você travou ou outra vez? Eu acho que foi você, Ari. Tá, beleza. Outra, então, que uma das causas de mortalidade do Brasil e no mundo, e causando também muitas invalidades e validez dos pacientes que ficam com sequelas a longo prazo, que são afastados até por muitas vezes por invalidez e por não, vamos dizer assim, incapacitação de realizar a sua funcionalidade no trabalho. Acho que a nossa grande ideia aqui é trazer esse contexto, que dá uma aberturazinha, doutor, pode falar da sua parte inicialmente do AVC. Então, boa noite a todos. A primeira coisa que eu queria falar para você é uma curiosidade. Qual é a curiosidade? O porquê do nome AVC, né? Na verdade, se a gente fosse levar em contexto, né, o acidente vascular cerebral, ele estaria errado, né, Ari? Porque Sim. dentro da cabeça a gente não tem só cérebro. A gente tem cérebro e cerebelo, que é uma estrutura que está aqui na parte de trás da cabeça, né? Mas é interessante quando a gente, na medicina, costuma convencionar, né, os nomes, né, achar um nome. E você sabe que foi feito, sabe como isso? Foi feita uma pesquisa. Foi feita uma pesquisa com a população leiga. E sabe quantos nomes se acharam para a doença AVC? Muitos. Em torno de 50 nomes, sabe? 50 nomes diferentes para a mesma doença, né? Se chamava de ataque, de AVC, de derrame, de várias outras nomenclaturas para essa doença, né? Então, assim, e o mais frequente foi AVC.
Então, por isso, e as entidades médicas que lidam com a doença empregaram esse nome de AVC para que toda a população pudesse ter a ideia da doença e do tratamento dela, né? Então, assim, essa é a primeira curiosidade do porquê o nome ser AVC, né? Mas a gente está falando aí no popular derrame, né? Tá? E aí é importante que a gente fale para as pessoas aí tudo sobre essa doença que, como você deu na introdução, é uma doença muito comum, né? Exato. E a grande dúvida é sempre assim, realmente, eu tive a curiosidade de pesquisar isso também, para entender quais os nomes que eu também que já vi. É derrame, isquemia, tem milhões, muitos nomes. E o que eles mais entendem, o que eles mais, na parte leiga, é que você, quando começou a ter os principais sintomas que todo mundo sempre lembra, é quando você começa a ter paralisia de algum dos lados. Né? Acho que o principal sintoma, quando começou a paralisar um lado, todo mundo já fala, estou tendo AVC, estou tendo um derrame, estou tendo alguma coisa. Então, geralmente, inclusive, a gente tem até um mnemônico, a gente brinca bastante, de você sorrir, né? Sorria para ver se o paciente está um desvio da rima aqui do rosto. A gente trabalha muito isso no ACLS, quando a gente vai atendimentos iniciais. Para o paciente que é leigo, pré-hospitalar, também já faz esses primeiros atendimentos. Primeiros testes, né? Isso. Primeiros testes. Pode falar. Se a gente for entrar diretamente na doença em si, né? Essa doença, ela é importante, né? Porque, assim, como você falou sobre frequência, né? Se você tem uma ideia, uma em cada 6 pessoas da população em algum momento vai ter um AVC. Né? Então, isso é um fato muito importante. Né? Então, assim, para você ter ideia da quantidade de pessoas que tem. Quando a gente fala isso para as pessoas olharem nas próprias famílias, né, a gente sempre tem alguém da família que conhece alguém que teve um AVC. Né? Então, a doença ela é extremamente frequente e ela tem tratamento, né? E o diagnóstico precoce, que a gente vai falar aí durante a nossa live toda aí, é fundamental para que a gente consiga inverter esse jogo aí do que você falou, da pessoa ficar desabilitada ou da pessoa não conseguir recuperar as funções, né? Isso é muito importante. Exato. E qual que é a nossa ligação, né? Porque é o endócrino, que tem a ver endócrino com neuro, a gente falando de AVC. Então, se a principal causa que tem, as principais causas do AVC são os fatores de risco que estão relacionados com a minha área, gente. Que no caso vem ser a obesidade, a hipertensão, a colesterolemia, a dislipidemia, que a gente chama, o distúrbio do colesterol, e tabagismo e sobrepeso. Então, tá ligado com a minha parte, por isso que a gente decidiu fazer a live e para prevenir esses quadros. Então, assim, se você é um paciente obeso, tem diabetes, tem pressão alta e tem um colesterol alterado, as suas chances aumentam muito a ter essa doença. Por isso, um bom controle da doença ajuda muito nesse contexto. Falar. E a melhor medicina é essa, né? A melhor medicina é sempre a prevenção, né? Então, assim, apesar da gente hoje vai falar sobre tratamento, né? Então, por que tem essa interlocução, essa sinergia entre a endócrino e a neuro, né? Porque a melhor medicina seria a gente tentar o máximo possível que a pessoa não tenha a doença, né? Então, assim, a doença causada, AVC, né, é importante a gente contextualizar, né? Porque chamava derrame, né? Derrame porque era um extravasamento, né? Alguma coisa que derramou. Existem 2 tipos de derrame, né? 2 tipos de AVC. Existe o AVC isquêmico, né? O que é uma isquemia, né? Isquemia é uma obstrução, uma falta de oxigenação. Então, em algum momento, em alguma artéria do cérebro, a artéria é aquilo que leva o sangue oxigenado para todo o nosso organismo. E o cérebro é muito importante para o nosso organismo. Para ter uma ideia, o cérebro, apesar de pesar em torno de 800 gramas, ele recebe 30% de todo o sangue que sai do coração. Ou seja, ele é tão importante que ele recebe, apesar de muito pequeno, uma quantidade absurda
de circulação e oxigênio. Então, se você obstrui algum vaso desse que vai para o cérebro, alguma consequência vai deixar de movimento, como você falou lá, uma alteração da face, uma alteração da visão, uma alteração, a gente diz que também é para você tentar dar um abraço no exame, né? Para ver se essa pessoa está perdendo algum movimento. Então, isso é o AVC isquêmico, um AVC por falta circulatória, por oclusão de um vaso. Já o outro AVC, e esse é o mais comum, tá? Esse é o mais comum, em torno de 80% da população que tem desses 6 aí em algum momento vai ter esse mais frequente. E o segundo mais frequente, o segundo tipo, né, que existe, é o AVC hemorrágico, é quando você tem um rompimento de algum vaso. Isso pode ocorrer pelo rompimento de um vaso propriamente dito, por hipertensão arterial, romper um pequeno vaso por excesso de pressão, ou pode ter alguma doença circulatória, um aneurisma, uma malformação arteriovenosa, que gere uma fragilidade ali naquele vaso, que tem pressão dentro, né, que rompa e cause algum dano no cérebro. Então, isso é uma contextualização aí para a gente passar um pouco sobre o AVC, né? E que a doutora possa falar aí de tudo que a gente possa fazer, né? E aí todos nós, né? Podemos fazer. A gente vai ter aí a corrida do AVC, que vai ser no domingo, Domingo. no domingo, né? No domingo próximo, né? Acho que é dia 22, se eu não me engano. A gente Isso, próximo organiza domingo agora, dia 22. para poder falar para a população, né? Tomem medidas que a doutora vai explicar aí para evitar, né? Entre outras coisas do AVC. Bom, o gancho que a gente vai pegar bem daqui do AVC isquêmico. O AVC isquêmico, uma das causas principais que eu vou me apegar muito é no aterosclerótico, né? Que é o AVC onde a gente tem um entupimento das artérias. E por que esse aterosclerose acontece? O que é a aterosclerose? Nada mais é do que o acúmulo de gordura na parede das nossas artérias. Ou seja, se você está com obesidade, colesterol aumentado, às custas do LDL, gente, que é o colesterol ruim. Se você tem um LDL aumentado, que ele está circulante, está sobrando no seu organismo, ele vai começar a ser depositado nas suas artérias, na parede da sua artéria. Até que em algum momento, se você não tomar a iniciativa de tratar, não emagrecer, não cuidar da doença, até que em algum momento vai vir uma placa e vai obstruir. Isso a gente chama de aterosclerose e ele vai ter uma obstrução total desse vaso. É onde vai acontecer a isquemia. Ou seja, o vaso vai estar todo fechado, geralmente camadas e placas de gorduras que vão sendo acumuladas nas artérias. Com isso, quer comentar alguma coisa? Não, eu acho que está perfeito. Né, eu acho que você vai falar sobre os outros fatores aí também. Vai fundo. Isso. Além disso, quando a gente cuida do LDL, que é o colesterol alto, que é ruim, que a gente fala, a gente tem até hoje, dentro da medicina, algumas cálculos que a gente faz, risco cardiovascular do paciente, que ele é cardiopata, que ele tem diabetes, alguma coisa de risco cardiovascular que esse paciente tem a longo prazo de ter alguma isquemia, seja cardíaca ou seja cerebrovascular. E na maioria das vezes nós temos indicação desse paciente ter um alto risco, o risco intermediário de uso de estatina, que é uma das medicações que a gente usa muito, as estatinas de alto valor biológico, uso vastatina, atorvastatina. Ninguém está nos patrocinando aqui não, gente, nós estamos só dando uma aula, só para deixar claro. Então, são as estatinas de alto valor biológico que usa para tentarmos, vamos dizer assim, desobstruir ou tentar não ter um acúmulo maior de placas nessas artérias a longo prazo. Então, essa é a função inicial da prevenção, usando a estatina como prevenção do risco cardiovascular e cerebrovascular. Algum argumento aí? Não. Tá Certíssimo. ótimo aí. O que eu vou, Muito bem. eu vou te ajudar aí. Você sabia que a Organização Mundial de Saúde deu 10 papéis
10, né? Não sei se eu vou lembrar dos 10, mas alguns deles você vai falar aí, né? Dos 10 aí, atividade física Dos 10, regular, né? exatamente. Eu ia até falar os 6 pilares da medicina e estilo de vida, né? Então Que é a vai lá, fala. alimentação mais saudável, Perfeito, dormir tá bem, lá. Isso aí dormirmos tá bem, lá. 8 horas por noite pelo menos, diário, controlarmos os estresses que Perfeito. nós temos no dia a A, dia. a Organização Mundial de Saúde fala do controle de estresse ligado a alguma coisa que você faça para meditação, Isso, né? Que ele pode chamar ou religiosidade ou meditação, mas é um controle de limpar a mente. isso. Atividade física, Perfeito? Pelo menos controle três de vezes por semana, né? controle de tóxicos, que sejam ele bebida alcoólica, álcool, tabagismo, alguma coisa que seja esses controles de tóxicos e o Mas, convívio mas social. você sabe que eu vou te dizer uma coisa lá, que está dentro das recomendações da Organização Mundial de Saúde. Você sabe que o álcool, em pequenas doses, ele não é prejudicial à saúde, né? Então, se o problema é que você dá 10 recomendações, a pessoa fala, opa, vou pegar só uma, né? Vou beber, Exato, né? Vou beber. exato. Então, Não, a gente sabe, tipo, não é isso. o vinho tinto tem resveratrol e tem tanino. São Também, né? antioxidantes Exatamente. que ajudam muito na preservação. Só que aí o pessoal não aguenta tomar uma tacinha sem ml. E abre a garrafa Aí vai toda e fazer, pá. aí vai fazer mal, aí vai fazer mal. Né? Então, assim, eles recomendam uma dose diária, né, pequena. O vinho tinto tem essas qualidades, né? O vinho tinto, né, que eles chamam de vinho tinto seco, né, que não é o vinho tinto doce, né? Porque o doce aí tem outros malefícios, mas ele é o melhor, seria a melhor, né, forma. Mas o álcool como dose mínima seria boa. Mas te atrapalhei aí, continua o restante. Não sei se você tem Não, dúvida. mas pode falar, não tem problema não. E nós falamos 6, então a restante eu não sei. Assim, eu acho que. Qual que são, você lembra dos 4? Controle da pressão arterial, não sei se a gente falou aí, né? Ele é Controle fundamental. da pressão arterial. Eu acho que a gente falou a maioria deles, não sei se faltou algum, não lembro agora. Mas, assim, esses são os pilares, né? Os pilares de E uma vida saudável. Quando você falou da alimentação, eles recomendam até uma alimentação balanceada, tipo, eles dizem tipo mediterrânea, né? Que é uma medicação, uma alimentação que você conhece melhor que eu, aí, baseada em oleaginosas, né? Em peixes e outras coisas aí. exato. Tem até um documentário na Netflix chamado agora Como Chegar até os 100 anos, que é mais ou menos baseado aí nesse contexto da alimentação mais mediterrânea mesmo. Mais oleaginosa, com mais carnes brancas, com mais movimento, mais, não, tentar zerar o sedentarismo. Na maioria das vezes, quando você vai olhar esse documentário, por exemplo, ele avalia os pacientes que moram em morro, pacientes que moram em montanhas, pacientes que precisam se movimentar, sempre andar. Então, assim, se movimentar é o grande segredo de tudo. Bom, E você, continuando aqui e na. você, claro, e você, claro, sabe, né? E um dos fatores de risco para você ter um AVC é ser homem, né? É mais frequente Sim, eu nos ia falar homens do que agora, a nas idade. mulheres. Né? O sexo Idade e masculino, ele tem uma predisposição. o homem tem mais, né? E assim, o porquê, né, que o homem tem mais? Isso era uma coisa comum, né, num passado recente, né? Porque o homem era o arrimo, né? E aí o homem fumava mais, o homem se cuida pior, né? Você vê a mulher, por tradição, já tem aquela situação de ir sempre ao ginecologista, ao, ao controle da mama, né? Então a mulher se cuida muito melhor do que o homem de uma forma geral, né? Já tem até um estudo que eu já vi que, na média, a mulher vive de 7 a 8 anos a mais que o homem. Então, realmente, esse cuidado aí permanece a longo prazo.
se cuidar mais, a mulherada vive mais. Então, homem mais velho também, homem mais velho. Então, homem mais velho, com obesidade, pressão alta, diabético, pensa aí, gente. É uma bomba relógio. Qualquer momento essa bombinha pode explodir. Então, assim, você que está nesses 5 itens aí, se liga. Fumando. Né? Fique alerta, porque você pode explodir em algum momento. O que a gente também, assim, tem até uma história também do pessoal que é meio que avisado, né? Que tem aqueles AIT que a gente fala. Tem uns pacientes que têm um acidente isquêmico transitório. Seriam mais ou menos o paciente que são esses mesmos pacientes com esses mesmos fatores de riscos que ele acabam tendo esse AIT. Na verdade, eles têm os sintomas do AVC, mas é como se a oclusão arterial não acontecesse 100%. Então, esses pacientes, na investigação, a gente consegue achar a causa, por exemplo, se for achar uma carótida aí com mais de 80% de oclusão, a gente consegue colocar um stent, desobstruir a carótida aí, para a gente poder, para esse paciente que não chegou a ter o AVC e teve um AIT, a gente evitar que ele tenha esse AVC aí no futuro. Então, é muito importante a gente falar o seguinte, que esses avisos, eles nunca podem ser desprezados, né? Ignorados. Se você tem ignorados, não pode achar que assim, eu tive uma paralisia facial e vou dormir porque isso vai melhorar, amanhã eu acordo melhor. Isso é uma coisa que nunca a gente deve fazer, né? Se tem uma paralisia facial, o rosto ficou torto, você teve uma dormência, diminuição de força de um braço, de uma perna, ou sua visão está atrapalhada, ou não está funcionando de um lado, ou se você tem uma vertigem muito intensa, né? Uma coisa, eu acho que sempre o médico tem que ser consultado. Não, é melhor pecar pelo excesso, né? E a emergência, por quê? Porque se a gente não, daqui a pouco a gente vai entrar até no tratamento, né, dos AVCs, mas assim, o quanto antes você consegue fazer, como você falou, você tem uma obstrução de um vaso de 70 ou mais de 70, e ele deu um aviso, você trata aquilo, não vai ter um AVC, não vai ter dano cerebral, é muito melhor, né, para o paciente antes que ele tenha a doença propriamente dita. Não que a gente não possa tratar, a gente vai entrar depois nesse tratamento. Porque a gente também, em algumas vezes, pode ter um AVC tromboembótico, que pode ser o paciente que tem alguma arritmia, e aí ele fez uma FA aguda, ou fez uma arritmia e liberou um trombo do coração, e ele subiu para a cabeça e obstruiu. Então, paciente também que tem alguma alteração cardíaca, é sempre bom anualmente visitar o cardiologista, fazer um roto de frequência anual, pelo menos, para a gente entender se tem uma arritmia que está controlada ou se precisa passar por algum procedimento cardiológico também para controlar essa frequência, essa fibrilação atrial crônica que acontece, porque também é uma das causas de AVC que a gente tem que cuidar a longo prazo. Então, isso aí, o que ela diz é quando você sente o sintoma de uma palpitação, né? O coração batendo de uma forma diferente, essa palpitação pode ser essa doença que a doutora Ari falou, que é a fibrilação atrial, né? O coração fica batendo de uma forma de frequência errada, né? Tremendo, né? E aí eu estava explicando hoje no consultório com um paciente isso, o que acontece, né? Quando o seu coração bate de uma forma atordoada, né? É igual um braço de rio quando você tem uma remora naquele lugar ali. A gente já notou que no braço de rio, quando tem uma remora junto ali, é a mesma coisa, do coração batendo errado, ou numa carótida, uma doença que tem uma dissecção, uma placa, pode juntar alguma sujeira ali nesse local, e essa sujeira é um coágulo, e esse coágulo vai lá para o cérebro e entope um vaso cerebral que dá uma consequência importante, né? Exato. E também por isso foi o controle do dente, falando dos tóxicos, né? Cuidado, o cigarro, que é uma droga social aí, mente, mas também é um dos causadores aí das obstrução arterial. Então, paciente que é fumante, ela tem chance de parar
ainda, tem tempo de reduzir o consumo de tabagismo, também é uma das prevenções, evitar o cigarro ou reduzir e parar, gente. Porque, sim, é uma droga social, mas é uma doença a longo prazo, incluindo o AVC aí a longo prazo. Controlar o diabetes e controlar a pressão alta, como a gente falou também, que são uma das prevenções que a gente deve cuidar muito nesse contexto. Assim, vamos lá. Tenho tudo isso, senti alguns sintomas, procurei um neurologista, doutor Orlando. Se você teve um AIT, a gente vai fazer geralmente acompanhamento prévio, fazer exames para investigação, se você pode botar stent ou não, como a gente falou, stentzinho na carótida para desobstruir. Se está todo descompensado, não teve nada ainda, me procura. Vamos cuidar disso, vamos emagrecer, vamos tratar esse diabetes, vamos tratar de começar uma atividade física, melhorar. Essa é uma doença que, se ela vem, ela vai te deixar com alguma sequela. Mínima que seja, mas você vai acabar saindo diferente da doença, né? Então, voltamos a falar na prevenção, né? A medicina 01, né? Seria tudo você tentar evitar que aconteça, né? Mas e se acontecer, né? Acho que a gente vai chegar aí nessa situação, né? Se acontecer, se você teve um sintoma desse, chegou importante e a população, de uma forma geral, entenda que, assim, o quanto mais rápido você puder ir a uma instituição faz muita diferença. Muita. A cada minuto que seu cérebro fica sem oxigenação, a quantidade de neurônio, a quantidade de tecido cerebral que morre é imensa. Então, a gente não pode perder. São milhões. Milhões, são 15 milhões por minuto, né? É uma medida aí de neurônio, né? Então, assim, é muito importante que, se você tem sintoma, que você vá o quanto antes, para que, estando o quanto antes na instituição hospitalar, a gente possa desobstruir esse vaso. Esse vaso pode ser desobstruído de algumas formas, né? Desentupido, né? Mecanicamente, né? Entra um catéterzinho pela virilha, e a gente vai lá dentro e desentope mesmo. A gente costuma fazer uma brincadeira que a gente virou o roto-rooter, né? Desentupir encanamento, né? Como um vaso é um encanamento, a gente desentope esse encanamento. E existe também remédios, né, que podem ajudar a desentupir isso sem que a gente precise entrar com catéter. Então, existe uma seleção de pacientes aí que vai ser indicado uma coisa ou outra coisa, mas de uma maneira geral, a gente tem que desentupir o quanto antes esse vaso, né, para que se resolva e volte à circulação normal e a pessoa não tenha ciência, né? O que a gente tem que deixar aqui é previna-se. Previna-se para que isso não aconteça. Mas se acontecer, gente, tempo é neurônio. Tempo é perda de neurônio. Então, quanto tempo você demorar para chegar no momento, mais é a chance de você ficar com sequela a longo prazo. Então, tempo é tempo. Começou o sintoma, não vai dormir, como o Orlando falou, não vai descansar, que amanhã vai estar melhor. Vai para o hospital e, de preferência, entender que, assim, vá para um hospital que seja referência ou que tenha pelo menos um tomógrafo. Porque nós temos muitas UPAs, muitas unidades também, que você chega lá, não tem um tomógrafo e não vai adiantar de nada, porque se for numa UPA fazer um raio-x, não vai adiantar nada. A gente precisa pelo menos uma tomografia inicial no atendimento para a gente poder saber qual é o parâmetro inicial para ser feito e realizado no paciente. Então, procure um hospital que tenha pelo menos um aparelho de tomógrafo para a gente poder ter a conclusão inicial, pelo menos o início aí da terapêutica, para a gente poder ajudar e você tentar ter um desfecho melhor. Deixa eu ver se tem uma pergunta aqui. Tá cheio de elogio para você aqui. Eu vi uma pergunta aí sobre dor de cabeça, você viu? Se dor de cabeça pode ser um sinal de AVC. Isso, exatamente. Então, dor de cabeça pode ser um sinal de AVC, sim, pode ser. Ele não é o sinal mais frequente, né? Essa doença é uma doença que a gente costuma dizer
que tem uma característica súbita, né? Seria uma dor de cabeça diferente da dor de cabeça normal, porque a dor de cabeça pode, de característica súbita, de uma intensidade maior, ou seja, uma dor de cabeça que começa de uma hora para outra muito forte. Isso pode ser um sinal até de uma pequena hemorragia ou de uma hemorragia verdadeira, né? Então, assim, ele pode ser um sinal, não é uma, tá? Eu não vi quem perguntou. Mas, assim, o mais frequente é você ter realmente alguma paralisia, alguma alteração do seu comportamento, né? Ou você vai paralisar um lado, ou você vai paralisar a fala, ou você vai ter dificuldade de fala, visão. Esse é o mais frequente, né? Você não deve se desprezar a dor de cabeça. Me escuta? Ari? É isso. Oi, escutei. Deu uma travadinha no final só você. Mas entendemos o que você falou, sim. Então, gente, não é comum, mas se acontecer início súbito, início diferente, fique esperto. Acho que a grande ideia aqui é a gente prevenir a doença, cuidar de tudo antes para que isso não aconteça, mas se acontecer, por especialidade que tem, pelo menos, um neurologista no contexto. E eu acho que é isso. Tem mais alguma coisa? Importante, Ari, a gente falar que a gente construiu essa situação lá no Quali, né? Então, hoje, lá no Quali Ipanema, a gente tem toda uma emergência dedicada a isso, né? Um suporte. A gente tem o protocolo do AVC já consolidado lá, onde a gente segue um caminho, né, para que esse paciente tenha o melhor tratamento. Não deu nada, né? A tomografia, no AVC isquêmico, ela não vai dar nada mesmo no início, né? Quando ela dá normal, ela é um sintoma, é um sinal, né? Uma imagem, né? Ela mostra que, na verdade, esse paciente tem a isquemia, né? Então, do início da investigação, para afastar a possibilidade de uma hemorragia. E por um exame da própria tomografia, que é a angiotomografia, que a gente olha o local que está afetado e ali é onde vai desenrolar o tratamento. O Quali a gente tem a equipe pronta e especializada para atender. E no contexto, quando você for assim, que seu pai passou mal também, quando você leva, igual o doutor Orlando falou, demora até 72 horas para abrir alguma imagem, né? O negócio é que a gente tem que só que excluir que é hemorrágico para poder, se tiver tempo de trombólise, que a gente fala, de fazer uma medicação para desobstruir esse trombo, que a gente não tenha um AVC hemorrágico para piorar esse sangramento. Então, essa é a ideia, só para a gente poder fazer o trombolítico se for necessário, no caso do seu pai, por exemplo. E se for necessário, a gente tem que internar ele numa unidade de CTI, porque esse paciente precisa ser monitorado, vigiado, e aí é um paciente grave que a gente precisa de uma UTI, um CTI aí específico, médicos que tenham experiência aí para poder monitorar o paciente. Tem uma paciente que perguntou, eu tenho uma artéria alargada na base do cérebro que mostrou numa ressonância. Qual é a possibilidade de AVC? Jairete Ribeiro. Então, a artéria alargada, ela na verdade tem que ser avaliada se não é um aneurisma, né? Se é um aneurisma é uma situação, se não é um aneurisma é outra situação. Se ela for uma artéria muito alargada, existe necessidade de medicamentos para evitar a formação de coágulos. Mas é muito difícil a gente dar uma opinião assim, sem ver as imagens e tudo isso, né? Mas é um fato de atenção, né? Se isso apareceu, eu acho que você tem que consultar alguém que entenda da doença para que possa dar uma opinião sobre se tem algum medicamento preventivo, se é necessário ou não. Isso. Acho que a nossa. Você viu que teve uma perguntinha sobre uma boca dormente aí que passou. Então, assim, isso eu acho que é importante só para a gente finalizar, de que, assim,
a boca dormente de uma forma crônica, e falou aí que a pessoa estava nervosa, né? E apresentou isso, pode não ser um sinal, tá? Mas se for uma coisa súbita, tem que ser observado, né? Porque isso pode ser o início de um sintoma, né? E pode evoluir. Se estiver evoluindo, sim, eu acho que é importante você só isso. E lembrando sempre que o AVC é súbito, né? Uma coisa que vem de semanas, de dias, de meses, né? E outra pergunta aí da Dominique é sobre a diferença do AVC para o aneurisma, né? A gente E o falou lá no início, aneurisma? né? A gente falou lá no início, né? Que o AVC isquêmico é por falta circulatória e o AVC hemorrágico é um aneurisma que pode causar. Não é só o aneurisma que causa, do tipo, né? Sim. Olha aí. Boa noite. Tem uma placa de 25% na carote. É preocupante? Não, gente, calma. É, 25% também não. 25% é tranquilo, né? Então, assim, É depende muito tranquilo, da é o idade, início, do fator, mas né? Isso aí você tem que ir na doutora Ariadne para não aumentar. vai comigo, você ir para prevenir. Isso aí, essa parte, nesse momento, quando você descobre 25%, é onde a gente tem que entrar com a prevenção. A prevenção aí vai te ajudar a não ter no futuro essa placa aí obstruir e você ter um AVC ou ocluir essa artéria de uma vez. Bom, acho que é isso. Mais alguém aí? Mais alguém quer perguntar, gente? Acho que a grande ideia foi essa, da gente mostrar a ideia que a gente tem equipe ali no Quali especializada nisso. Inclusive, nós temos nutricionista, nós temos endócrino. Se precisar do neuro, também temos serviço de neurocirurgia, neurologia. Acho que a ideia é essa. E vamos todo mundo correr, gente, domingo. Vamos todo mundo lá pro Leblon, posto 12. Nem que for Então, botar uma quem não, caminhadinha, né, doutor? exatamente, quem não pode correr pode caminhar, né? Vamos lá marcar presença, né? E falar para todos. Eu queria, no final de tudo, aí dizer da nossa nutricionista, né? Que é minha esposa, a Viviane, e do A Miguelzinho, que está Vivi lá entrou assistindo. aqui. A Vivi Vivi, entrou aqui já a deu Vivi e o parabéns pra Miguelzinho estão gente. assistindo lá. Isso aí. Estão assistindo a nossa live. Nossa Nutri, Tá, que está tá. tentando me botar na linha. Não, ela que tá me ajudando também com os pacientes aí no Quali. Doutor Orlando, posso fazer uma pergunta? Claro, Faz? pois não? A pergunta que eu tenho é a seguinte: como que é a vida após o AVC? Quem consegue sair do AVC, tem uma chance de boa recuperação? Como que é isso? Eu acho que a sua pergunta é muito importante. E quando a gente falou lá no início da nossa conversa sobre a doença causar uma situação de paralisia numa pessoa de forma definitiva se você não trata, a gente diz que isso é uma situação devastadora para a família. Porque uma pessoa que tem um AVC, ele não está doente só ele. A doente é obviamente ele diretamente, mas fica doente a família. Porque a família precisa deslocar pelo menos duas pessoas para cuidar dessa pessoa, desse pessoa acamada, né? Da pessoa às vezes paralisada completamente, não independente, né? Então isso é extremamente complexo, não desabilitado, fique com a doença, né? Então assim, por isso que a gente falou durante o tempo todo aí, né? Prevenir, tratar o quanto antes, não perder os neurônios. Se você trata e você consegue reabrir esse vaso, né? Que a gente chama de recanalizar, desentupir esse vaso, o quanto antes você faz, a pessoa tem total condição de recuperar sem nenhuma deficiência. Se isso vai se passando muito tempo, mesmo assim, indicado recanalizar, mesmo assim, indicado abrir, dependendo do tempo, a pessoa pode ficar com algum tipo de deficiência, né? Então, isso depende da área cerebral afetada, do tempo da desobstrução. E aí Eu leva... tava lendo também que Pode falar.
Eu tava lendo também que o nosso cérebro é muito bacana, né? Porque por causa da neuroplasticidade que a gente tem, que quando você tem um AVC, quanto mais no início você fizer uma tentativa de recuperação, acaba se tornando mais interessante, né? Porque você acaba recuperando mais rápido. Eu não tinha noção disso. A sequela da recuperação se torna bem mais rápido. Então, até o nosso cérebro ele é inteligente para isso, né? Ele acaba ele é viciando ó, dá um gás aí, vamos embora para fisioterapia para você poder tentar recuperar o máximo que você puder, o mais rápido possível. Hã? A Maria Abreu. A gente falou já. O AVC é mais comum em mulher ou em A homem? gente, Mais a comum gente em falou homem. a gente já falou sobre o homem. E voltando a falar sobre a neuroplasticidade que você falou aí, o que, que é isso? Para o pessoal entender. Existem áreas no seu cérebro, no nosso cérebro, que pode ocupar a função de uma área do cérebro que tenha ficado doente, né? É comum eu explicar isso no consultório. Às vezes a pessoa perdeu por um AVC uma área que está relacionada à fala. Se a pessoa tenta reabilitar cantando, às vezes ela consegue pegar a área da palavra que canta, que é diferente da área da palavra que se fala, e ela assumir a função daquela área, né? E existe aí umas situações de reabilitação. Eu digo que o tempo, né, a gente chama na medicina aí golden hour, né, o tempo de ouro, né, a hora de ouro, qual é o tempo adequado. Os primeiros 6 meses de reabilitação são os principais 6 meses, o tempo de melhor ganho de reabilitação. E nunca podemos desistir, mesmo passando dos 6 meses, até pelo menos 2 anos, dessa causa. E neuro, tudo é muito lento, nada é tão rápido, né, que você possa desistir se você não recupera tão rápido. Chega ao consultório, que todo mundo que tem um AVC e perdeu algum movimento, ele vai passar a ser um atleta olímpico. Eu falo assim, ó, você já viu um atleta olímpico quanto ele treina? Eu falo, daqui para frente, você é um atleta olímpico. Você tem metas, ganhos, necessidades, melhoras, objetivos, só que você precisa se dedicar muito para ganhar uma medalha olímpica. A pessoa tem que dizer isso, que é a relação de um paciente com AVC. E a gente já teve alguns pacientes que tiveram AVC e participaram da nossa corrida e caminhada do AVC. Pessoas foram lá para mostrar a presença. Eu tive a doença, estou brigando para recuperar e estou lá. Então, assim, é um evento que é aberto para todos, né? Muito legal mesmo. Acho que foi isso, Orlando. Ótimo. Acho que consegui passar a nossa mensagem de maneira simples. Gente, a gente está aqui, mas a gente também está aqui no Instagram. Manda mensagem pra gente se precisar. A semana toda quiser perguntar, a gente vai estar aqui tirando dúvidas de todo mundo se precisar, né? Uma Nós, outra pergunta antes da gente encerrar, doutora Lidiane. tá. Uma dúvida que eu tenho, doutora Armando, é a questão do histórico familiar, né, do fator genético. Eu tenho um familiar que teve um AVC hemorrágico. Qual a probabilidade dos filhos, né, virem a ter esse tipo de AVC? O que a medicina fala é que se você tiver uma história familiar de aneurisma, com mais de 2 familiares diretos com aneurisma, você deve fazer exames preventivos. Mas eu acho o seguinte, exames preventivos de AVC hemorrágico são exames inócuos, ou seja, exames que não causam nenhum mal. Exame de ressonância, uma angiorressonância. Então, quando vem um familiar que teve um aneurisma, eu solicito angiorressonância, porque a frequência do aneurisma também é muito grande. 6% da população tem aneurisma. Então, eu acho que vira um exame aí de rotina, né? Assim como outros exames cardiológicos, falamos aí no da ação.
Sim, concordo também. Acho que a grande ideia é prevenir. E lembrar também que a gente, isso que a genética, a gente tá, gente, a genética é só uma chance. Mas se você mudar toda a sua história, você fizer, cuidar do seu comportamento perante a todos os pilares da saúde que a gente falou para você, você não vai estar condenado a ter a doença ou não. Você vai ter feito diferente, trilhado um caminho diferente da sua família, de algum familiar teu que teve um AVC hemorrágico isquêmico. Eu acho que a grande valia da parte genética é a gente ficar em alerta e falar, putz, tem alguém na minha família que teve, eu posso prevenir, eu posso procurar um neurologista, eu posso procurar alguém, eu posso prevenir, então eu posso me cuidar. Eu acho que é um alerta maior, mas não é uma sentença de morte que vou ter, meu Deus, acabou minha vida. Eu penso assim, pelo menos, e passo isso para os pacientes. Você tem informação, o negócio que você vai fazer com aquela informação que você tem. Como você vai agir para que o seu desfecho seja completamente diferente. Perfeito. Eu acho que é isso, gente. Mais alguma pergunta? Foi bastante interessante, foi muito bom. Apareceu uma pergunta aí. Minha avó e minha mãe, a neurite, tiveram aneurisma cerebral, devo fazer acompanhamento a partir de quando? Sim, De deve quantos anos? fazer. Não, não existe ano. Eu acho que assim, a gente faz o primeiro Exatamente. Eu vi exame. também que tem. O primeiro exame de ressonância pode fazer 20 anos. Se der normal, eu repito de 5 em 5 anos na ressonância. Mas não tem idade não. Não precisa fazer quando criança, né? Mas apesar de ser uma doença que pode existir em criança também, mas são doenças diferentes, né? Não é uma doença Isso. causada por um fator genético, sim, doenças específicas diferentes aí. Mas deve fazer. Tá ótimo. Olha, já até fez, ó. Ela já até Isso, fez uma ressonância, tá ótimo. normal. Então, Muito ótimo, bem. graças a Deus. Então, ô Mari, você repete, né, que é a Mari Abreu que falou isso aí, a sua ressonância de 5 em 5 anos. Né? Não abandona, não, porque tua história familiar aí são dois familiares diretos, né? Avó e mãe. É isso. Então, deu normal a anjo também, repete com 5 anos. 5 anos, isso. Beleza, bom saber. Então tá bom. Acho que aí mais uma pergunta, gente. Não, tá ótimo. Ninguém apareceu mais, nenhuma pergunta. Porque o Orlando ainda tá no congresso, gente. Olha, ainda tá estudando ali, ó. Tá? Já acabou. Orlando, foi ótimo. A gente se Logo, encontra logo, no obrigado. domingo. Isso. No domingo pra gente dar uma caminhadinha, uma corridinha. Obrigado pelo convite e estou à disposição para as outras. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite.